Entidades de Mococa estão desde janeiro sem receber repasses estaduais porque a prefeitura não está em dia com a certidão negativa de débitos. O município não tem o documento porque acumula dívida milionária com a Receita Federal. A entidade Artesanato Centro de Desenvolvimento Social de Mococa atende 255 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com oficinas socioeducativas. São 60 anos de fundação e agora uma grande dificuldade financeira porque a administração municipal não está repassando a verba estadual. Já são R$ 102 mil atrasados, referentes a 9 meses deste ano. E com isso, um déficit de R$ 18 mil por mês. Se o dinheiro não chegar, o atendimento será prejudicado. A situação está bem complicada, porque nós fechamos a parceria com a prefeitura, ela deveria fazer um repasse para a gente, né, da prestação de serviço que a gente vem fazendo. Só que, desde janeiro, foi parado isso daí. A gente não recebeu mais nada, tá parado mesmo. E chegou na situação de que a gente está com R$ 102 mil em atraso. E isso acarretou na falta de salário para funcionários. A gente tem recursos próprios, mas esses recursos próprios se esgotaram. E já há 4 meses, a gente tem 8 funcionários sem receber nada. O que pode acontecer se continuar assim? Se continuar assim, a gente vai ter que parar algumas oficinas, que são as oficinas de música, os atendimentos da assistente social, da psicóloga e informática. Segundo o presidente, a entidade está sem receber o repasse estadual porque a prefeitura não está em dia com a certidão negativa de débitos e depende desse documento para chegar o dinheiro e transferir aqui. Sem a CND, fica tudo bloqueado. Nós temos toda a documentação em perfeita ordem, porque é exigido. Então, nós temos a nossa CND, CRF, tudo exigido, só que a prefeitura não tem. E como esse dinheiro passa pela prefeitura, o dinheiro não é liberado para ela e, consequentemente, ela não consegue passar para a gente. Então, vocês estão sendo prejudicados por conta de dívidas da prefeitura? Por causa de dívidas da prefeitura. As crianças estão cientes de que a entidade passa por problemas financeiros e ficam apreensivas. A gente tem muito medo do artesanato fechar, porque para a gente não ficar à toa em casa, a gente vem aqui no artesanato para brincar, fazer novas amizades, aprender as coisas, fazer educação física, etc. Outra entidade que está na mesma situação é o Lar dos Velhinhos, Dr. Adolfo Barreto, que vai completar 100 anos de história ano que vem. E pela primeira vez fala em reduzir o número de idosos atendidos porque não recebe as verbas estaduais e federais a que tem direito. São mais de R$ 27 mil atrasados este ano. 2 funcionários tiveram de ser dispensados pela falta de dinheiro. A situação do lar é muito dificultosa, pois além da gente ter a necessidade, da nossa receita não cobrir a nossa despesa como um todo, se agravou com a falta dos repasses via prefeitura, principalmente a verba estadual, que durante o ano de 2019 não recebemos nenhuma parcela ainda. Se as dificuldades continuarem, a gente pensa em reduzir a quantidade de atendimento. Menos idosos. Menos idosos a serem atendidos. Tudo isso por conta da desorganização do município e a falta de recursos também num todo. Os prejudicados apontam a troca de prefeitos que houve no município à atual situação dos cofres públicos. Uma herança herdada com impostos atrasados, uma dívida de mais de 100 milhões de reais com a Receita Federal, que impede a prefeitura de ter a certidão negativa de débitos renovada. O nosso atraso da CND são de parcelamentos exorbitantes que fizeram no ano de 2015 e 2016, onde se pagava a primeira parcela para retirar a CND e depois não se pagavam mais. Faziam parcelamentos de valores absurdos, onde que foge da realidade do município pagar. Nós temos as nossas dívidas, vamos honrar os nossos débitos, mas com muita responsabilidade. Enquanto isso não acontece, corre o risco de perder esses repasses? Olha, nós não vamos perder esses repasses não, porque esse repasse ele fica acumulativo lá. Assim que tiver a liberação, todo repasse vai ser feito de maneira acumulativa. Gislene Lopes, de Mococa, para o Jornal da Clube.
Agora ao vivo, Thaís Mantuani traz outras informações. Thaís? Pois é, André, as entidades ficam prejudicadas por conta de uma dívida que a Prefeitura tem com a Receita Federal. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Gabriel Luchaguin, que é professor em Finanças Públicas da USP. Professor, qual que é a responsabilidade do município em um caso como esse? Boa tarde. Boa tarde. A responsabilidade do município é muito grande. Como um parceiro do terceiro setor na prestação de serviço público, ele deve não apenas exigir que as entidades privadas cumpram com seus deveres, mas deve ele próprio também cumprir com os seus. E nesse caso, há um transtorno enorme para a prestação de serviço público que essas entidades prestam, por um fato que é de responsabilidade do município. E esse fato é que a cidade não tem cumprido com os pagamentos da sua dívida junto ao governo federal. Por isso, ela não consegue regularizar a sua situação, ela fica inscrita como uma cidade inadimplente. Isso tem um reflexo em cadeia, em uma série de repasses. Então, por exemplo, a própria União pode adotar algumas medidas contra o município. Isso pode trazer uma série de encargos financeiros que são pesados, mas também o Estado de São Paulo, que normalmente apoia algumas iniciativas, desde que os parceiros estejam regulares, pode começar a bloquear os repasses caso não tenham a documentação adequada. A administração municipal pode responder na justiça por estar sem essa certidão e prejudicar as entidades? Sem dúvida que a administração municipal, quando descumpre os seus compromissos, assume uma série de responsabilidades, né? Então, ela pode, por exemplo, causar danos para o usuário do serviço público e, por isso, ela pode responder pelos danos que ela causa para o usuário do serviço público. Ela pode adiar pagamentos que causam prejuízos financeiros para entidades do terceiro setor e ela pode responder por isso também, até o ponto em que o parceiro privado, a entidade do terceiro setor, pode se ver justificada a rescindir o contrato, ou seja, extinguir os seus compromissos e receber os valores devidos, mas cessa, então, a prestação de um serviço público que é tão importante para a população. Isso pode, evidentemente, e deve causar um prejuízo imenso para todos. Então, há uma série de consequências. A Prefeitura alega que essa dívida com a Receita é de 100 milhões de reais e que só conseguiria a certidão de débito se parcelar esse valor. Se ela não conseguir, então, as entidades podem perder os repasses? Bem, se ela não conseguir regularizar a sua situação e se não houver nenhum tipo de ajuste no convênio firmado com o Estado de São Paulo, nós podemos chegar a uma situação como essa, em que os pagamentos são totalmente interrompidos, que é uma situação limite, é o extremo, em que o próprio serviço público de educação e outros não consegue ser prestado. É muito difícil resolver essa situação se o município não assumir um compromisso forte com a regularidade desse problema. No limite, o Estado de São Paulo poderia até intervir no município caso ele deixe de pagar a sua dívida por um período de 2 anos. Mas vejam como são soluções complicadas e delicadas que exigem uma atenção bastante rígida dos municípios. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, André Costa. Até já, Thaís.